Calor, sol forte, aí o que tem que fazer? Cuidar mais ainda, redobrar os cuidados da saúde da pele. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber agora aqui o Dr. Aldo Toschi. Ele é coordenador do Departamento de Dermatologia do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Dr. Aldo, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer todo meu. O que é o câncer de pele melanoma e não melanoma? Qual é a diferença dos dois? São os dois grandes grupos de tumores que afetam a pele. O melanoma é aquele tumor que se desenvolve sobre os melanócitos, que são células que são as formadoras do pigmento melânico, da melanina. Então, o melanócito, quando adoece, se transforma no melanoma. É o mais grave? É o mais grave, com felizmente. Menor incidência? Menos incidente, ele corresponde a 5% dos tumores da pele, dos cânceres de pele. Infelizmente, é o mais agressivo e é aquele que tem capacidade de gerar metástases, né? Que seria aquela célula tumoral que se prolonga se espalha para outros órgãos e além leva da à morte. pele e pode levar à morte. É um tumor muito agressivo, é uma célula extremamente sensível a vários fatores e ela tem uma origem neuroendócrina, então é um tumor extremamente agressivo. Acomete a pele e mucosas também. Então é muito comum nos pacientes de pele clara, em áreas expostas e até em pessoas negras que podem ter, ou japoneses e pessoas mais escuras, mas que podem ter o melanoma na forma mucosa ou na região da sola dos pés, nas unhas, nos pés também. Aí ele não tem ligação com o sol, mas é um tumor que pode se desenvolver também nessas áreas. São pintas Esse é o pretas. melanoma? Sim. E o não melanoma? O não melanoma é o grande grupo de tumores, né? A maioria dos tumores, que são aqueles que são desenvolvidos na camada superficial da pele, na epiderme, e está relacionado muito à exposição solar crônica. Só dividir com o telespectador aqui, expectativa do Ministério da Saúde para esse ano, em homens, mais de 90 mil, em mulheres, quase 90 mil. Exato. Não é isso? Exato. E aí, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que salientar é que o que o Ministério da Saúde tem são dados estatísticos dos casos mais graves. O que nós não podemos esquecer é que todos os médicos dermatologistas tratam de melanomas, de carcinomas pequenos, de pequenos tumores e que não são nem notificados. Então a gente acredita Pode ser maior que o número ainda. seja maior ainda, porque há uma subnotificação. Muitos casos não são nem relatados. E esses estão diretamente relacionados ao sol? Sim, exatamente. As queimaduras de sol desde a infância, né, e a exposição crônica ao sol nas áreas expostas levam ao Doutor Aldo, carcinoma. para quem está em casa, está com algum tipo de ferida na mão, na pele, no rosto, o senhor falou de mucosa, nariz, qual é o alerta? O que o senhor diria? Olha, procure um centro de saúde, procure um posto de saúde. Então, uma pequena ferida que não cicatriza em 15 dias. Eu estou com essa feridinha há 3 meses. Olha. E feridinha mesmo, pode ser uma coisinha pequenininha. Uma pequena úlcera, que aquilo se prolonga. Quer dizer, não há por que uma feridinha pequena, um machucado banal, não cicatrizar depois de uma semana, 10 dias. Então, durou mais do que 15 dias uma feridinha, então fique alerta. Então, uma manchinha que começa a se desenvolver, uma verruga que se desenvolva também de uma hora para outra sobre uma mancha, uma lesão verrucosa ou uma úlcera que se desenvolva subitamente na pele. Tudo isso é sinal de alerta? Sinal de alerta. E o que existe no Serviço Público de Saúde? Então, o serviço público deveria ser o grande responsável para acolher essas pessoas. Porque, por exemplo, até chegar ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, tem que passar antes pelo posto de saúde. Nós só recebemos pacientes que vêm com diagnóstico de câncer feito na rede pública. E lá na origem, como é que é o trabalho? Na origem, a pessoa tem que procurar um dermatologista, o dermatologista vai analisar, vai fazer uma biópsia, vai tirar um pedacinho da pele e essa biópsia, uma vez confirmada o carcinoma, o paciente já vai ser agendado para o serviço com os especialistas. Mas, infelizmente, a gente não vê dermatologista em todo posto de saúde, né? Infelizmente, nós temos uma falha aí na divisão dos médicos e o dermatologista, que hoje nós temos pelo menos 8 mil colegas bem treinados para isso, não estão sendo bem aproveitados pela rede pública. Eu acho que há uma má divisão de médicos na rede pública. Até porque aí a gente alerta para a pessoa que está em casa, ela vai lá, procura um posto de saúde, até conseguir ser atendida, até conseguir fazer um exame de diagnóstico daquela ferida, às vezes pode até complicar a situação. O especialista
mais ajustado para isso é o dermatologista. Então, há muitos clínicos gerais, médicos de família, que não têm essa vivência, não têm a expertise para fazer a biópsia na hora certa e, com isso, ter o diagnóstico o mais precoce possível. Muitas vezes a própria biópsia pode ser até relevada. A biópsia pode até não ser feita. Se o especialista conhece bem a doença, já indica. Ele pode fazer uma pequena cirurgia e já remover a lesão já toda, e já curar naquela cirurgia. Para evitar chegar a esse ponto, qual é a dica, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Bom, os cuidados tradicionais. Medidas de proteção solar. Não significa só usar o protetor solar. Significa usar chapéu, roupas de manga comprida, procurar ter uma vida menos exposta à luz, né? Procurar evitar a exposição naqueles horários mais críticos, principalmente pessoas que fazem isso como atividade profissional. A pessoa que está lá, que tem um sítio, que está plantando, ou que tem uma chácara, que vai resolver cuidar das flores, vai fazer isso logo cedinho no final da tarde. Levar um bom chapéu, uma roupa mais fechada, luvas, né? As roupas, hoje inclusive tem roupas que têm fator de proteção solar incorporado no tecido. Então o tecido é tratado de modo a proteger da luz. E também os cremes e loções com protetores solares são muito úteis. E a indicação é passar quantas vezes ao dia? Olha, se a pessoa vai usar e não vai suar ou não vai ficar na água, não vai se molhar, ela pode usar de manhã e depois do almoço. De manhã e depois do almoço? De manhã e depois do almoço. Então é bom levar na bolsa, por exemplo? Seria bom ter, né? Uma pessoa que é, por exemplo, um taxista, está lá dirigindo o seu táxi. Ele deveria passar logo cedo nas mãos, no rosto, nas orelhas, né? Proteger os calvos usarem no couro cabeludo e proteger isso logo cedo e depois lá pelo meio-dia. Se ele não transpirar demais, ele não mergulhar, não lavar o rosto, esse filme é estável durante 4, 5 horas. Agora, no caso da pessoa praticar atividade física ou estiver na praia, na piscina, uma vez que saiu tem que ser reaplicado. E para a gente fechar, o fator de proteção muda muito? 20, 25, 30, isso então, muda ou é mais de propaganda? Não é propaganda, não. Em termos de eficácia, não muda tanto. Um filtro 20 ou 30, ele tem a mesma eficácia que um filtro 50 ou 90. O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, um filtro 20 ou 30, ele vai te proteger muito bem, mas por um tempo mais curto. Realmente você tem que usar. E o que tem maior fator de proteção vai estender. Se prolonga um pouco mais, se estende um pouco mais. Então, se você tem uma pessoa especial, que tem pele clara, olhos claros, muitas sardas, então você deve ir para um filtro mais alto para poder compensar um pouquinho a duração do tempo. Doutor Aldo, muito obrigada. Bom verão para o senhor. Obrigado, foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde. Então, sempre às ordens. Obrigado.